Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você pensa sobre o seu próprio cérebro. Fique até o final e descubra técnicas que podem te transformar em um mestre da memória. Você já teve a sensação de que esqueceu algo importante, mas não sabia exatamente o que? Ou talvez, de repente, uma lembrança antiga ressurgiu como se fosse ontem. Hoje, no Fatos em Ação, vamos explorar o universo fascinante da memória humana. Como ela funciona, como falha e, o mais interessante, como podemos treiná-la para ser incrível. A memória é muito mais do que um simples arquivo onde guardamos nossas experiências. Ela é a capacidade do nosso cérebro de codificar, armazenar e recuperar informações. E tudo começa com um estímulo, seja uma imagem, um som ou até mesmo um cheiro. Assim que o estímulo chega, nosso cérebro o converte em impulsos elétricos e químicos que percorrem as sinapses, as conexões entre os neurônios. Fascinante, não? Mas e se eu te dissesse que essa habilidade é como um músculo? Com treino, ela pode ficar incrivelmente mais forte. Existem vários tipos de memória, mas dois grandes grupos se destacam: a de curto prazo e a de longo prazo. Pense na memória de curto prazo como um quadro branco. Ela retém informações por poucos segundos ou minutos, ajudando em tarefas diárias como lembrar de um número de telefone até digitá-lo. Por outro lado, a memória de longo prazo é como uma biblioteca, armazenando experiências e conhecimentos por anos, ou até mesmo a vida inteira. Essa memória pode ser dividida em 3 categorias: episódica, semântica e não declarativa. Curioso? Vamos explorar cada uma delas. Você sabia que nosso cérebro não grava lembranças exatamente como elas aconteceram? Ele captura apenas a essência, preenchendo as lacunas com criatividade. Por isso, nem sempre nossas memórias são 100% fiéis. Além disso, já ouviu falar no efeito Mandela? É quando um grupo de pessoas compartilha uma falsa memória coletiva, como acreditar que algo aconteceu quando, na verdade, não aconteceu. E o déjà vu? Esse estranho sentimento de "já vivi isso antes" também tem a ver com pequenas falhas no fluxo de informações entre diferentes partes do cérebro. E não para por aí. Você sabia que a capacidade de esquecer é tão importante quanto a de lembrar? Nosso cérebro descarta informações irrelevantes para evitar uma sobrecarga de dados. Além disso, emoções intensas podem transformar memórias comuns em inesquecíveis. É por isso que eventos marcantes como casamentos ou tragédias ficam gravados em detalhes. Já a música também tem um papel especial. Ela ativa áreas do cérebro ligadas à memória emocional. Por isso, uma canção pode te transportar instantaneamente para o passado. Assim como qualquer sistema, nossa memória também pode falhar. A amnésia é um exemplo drástico, mas problemas comuns, como o esquecimento de informações recentes, podem estar ligados ao estresse, falta de sono ou até mesmo ao uso excessivo de tecnologia. Condições como Alzheimer, TDAH e dislexia também afetam significativamente nossa capacidade de lembrar. Mas antes que você comece a se preocupar, saiba que existem soluções simples e eficazes. Um fato curioso é que, enquanto dormimos, nosso cérebro organiza e consolida memórias.
É como um arquivista trabalhando durante a noite. Por isso, noites mal dormidas podem prejudicar seriamente a retenção de informações. Outra curiosidade é que o olfato é o sentido mais poderoso para evocar memórias. Um perfume específico pode trazer à tona lembranças que estavam adormecidas há anos. Agora vem a parte mais esperada. Como podemos melhorar nossa memória? Aqui estão 5 técnicas comprovadas que podem transformar seus estudos e sua memória. 1. Active Recall. Relembrança ativa. Leia um parágrafo ou capítulo e, sem consultar o material, tente lembrar e escrever tudo o que aprendeu com suas próprias palavras. Esse método aumenta significativamente a retenção. Dica extra: transforme isso em um jogo, cronometrando o tempo para relembrar o conteúdo e, assim, estimular ainda mais seu cérebro. Dica 2. Repetição espaçada. Revise o conteúdo em intervalos de tempo cada vez maiores. Por exemplo, reveja um tópico um dia, depois uma semana e depois um mês. Essa prática consolida a memória de longo prazo. E mais, use aplicativos ou ferramentas digitais que ajudam a planejar essas revisões para maior eficiência. Dica 3. Palácio da Memória. Associe informações a um local familiar. Visualize-se caminhando por esse lugar enquanto conecta detalhes aos pontos específicos. Quanto mais criativa a associação, melhor. Para enriquecer ainda mais, adicione sons ou aromas à visualização, tornando a experiência multissensorial. Dica 4. Mnemônicos criativos. Crie frases, siglas ou rimas para lembrar sequências de informações. Por exemplo, para lembrar as notas musicais Mi, Sol, Si, você pode criar algo como Meu gato sabe. Outra ideia é usar imagens mentais absurdas que conectem palavras difíceis de lembrar. 5. Pratique a Feynman Technique. Explique o que aprendeu para outra pessoa, ou até mesmo para você mesmo, usando termos simples. Se não conseguir explicar, significa que ainda precisa revisar. Dica: grave sua explicação e depois ouça para avaliar o quanto conseguiu dominar o tema. E uma técnica bônus: não subestime o poder de uma alimentação balanceada. Alimentos ricos em ômega 3, como peixes e sementes, são combustíveis poderosos para o cérebro. Combine isso com exercícios físicos regulares para um desempenho mental ainda melhor. A memória é um dos maiores tesouros que possuímos. Ela não só define quem somos, mas também nos conecta ao nosso passado e nos prepara para o futuro. Ao aprender a cuidar dela, você não apenas melhora sua qualidade de vida, mas também descobre todo o potencial do seu cérebro. Então, por que não começar hoje? Inscreva-se no canal Fatos em Ação, compartilhe este vídeo e leve essas ideias para mais pessoas. Afinal, como diz o ditado, se lembro, logo existo. Obrigado por assistir e até a próxima aventura pelo conhecimento.